sobre eles. Que mão que é essa? O Espírito de Deus. É por isso que a terceira leitura fala sobre a travessia do Mar Vermelho. A quarta leitura é tirada de Isaías. É uma leitura esponsal, uma leitura de casamento. No versículo 5 vai dizer: teu esposo é aquele que te criou. O esposo é Jesus. E por que o esposo é criador? Porque ele estava na obra da criação enquanto palavra do Pai. No versículo 6 nós temos como a esposa repudiada na mocidade é a humanidade. Jesus é o esposo, a humanidade a esposa. Esse texto aponta para bodas de Caná. Jesus é o esposo, a humanidade é a esposa. Veja o que diz o versículo 7: por um breve instante eu te abandonarei, mas com imensa compaixão volto a acolher-vos. Quando é que Jesus nos abandona? Na morte. Ele vai dizer para os discípulos: por um tempo não me vereis, mas dentro de pouco tempo me vereis de novo. É a ressurreição. E quando é que nós perdemos o Senhor? Quando nós pecamos. E quando é que nós o vemos de novo? Quando nós confessamos. Então aqui é essa ponte entre Isaías e a liturgia de hoje. A quinta leitura, o forte da leitura é as águas, o Espírito e a aliança eucarística. Vai dizer no versículo 1: vinde as águas. Depois ele vai dizer: vinde e comei. No versículo 2: não gastei dinheiro com outra coisa a não ser pão. No versículo 3: inclinai vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida, farei convosco um pacto eterno, uma aliança eterna, porque Deus fez várias alianças, o ser humano quebrou todas. Aí Jesus veio para fazer a nova e eterna aliança. A preço de quê? De sangue. Então veja: vinde comei, pão eucarístico, vinde bebei, sangue eucarístico, pão e vinho consagrado. Esse pacto é a Eucaristia. Então Isaías, no capítulo 55, ele aponta para o pacto eterno de Deus com a humanidade em Jesus Cristo. A sexta leitura é do profeta Baruque. Ele vai dizer no versículo 9: para aprenderes a sabedoria. Nós precisamos aprender a sabedoria. E no versículo 14 nós temos o coração da leitura. Aprende onde está a sabedoria, onde está a fortaleza, onde está a inteligência, e aprenderás também onde está a longevidade e a vida. E a pergunta está: onde está essa sabedoria? Como que a gente aprende a ter uma vida plena, uma vida feliz de verdade? Nos evangelhos, porque o evangelho vem do grego euangelion, é boa nova. E quem é o evangelho? Jesus Cristo. Então é através de Jesus Cristo, a palavra de Deus, que nós temos acesso à sabedoria e uma vida de qualidade. A sétima leitura, lá no finalzinho já, no versículo 25, fala sobre o derramamento de uma água pura, de um coração novo, de um espírito novo. Arrancar do peito o coração de pedra, colocar no lugar um coração de carne. Quando fala sobre água pura, é o batismo, o santo batismo. Quando fala do Espírito novo, é o Espírito Santo. Quando fala do coração de pedra, é o coração do pecado. Um coração novo é o coração de Cristo, o sagrado coração. A sua mãe, imaculado coração, o nosso coração em conversão. Então veja, a maioria das leituras estão apontando para água, a água batismal. Na leitura do Novo Testamento, é a última leitura da noite, nós temos com clareza Paulo amarrando as leituras que nós ouvimos, onde foi falado da água. É o versículo 4. Pelo batismo, na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória de Deus, também nós levemos uma vida nova. Quando que começa a nossa vida nova?
no batismo. Como nós somos batizados em nenéns, a maioria, nós hoje teremos batizados de adulto, mas nós somos batizados de neném. Como que essa vida nova acontece? Num caminho de conversão. Não se batiza de novo, uma vez batizado, para sempre batizado, mas se renova as promessas batismais. O que faremos esta noite? Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado por Cristo. Se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. O cristão, ele tem a vida nova. E tudo isso, de todas essas leituras, apontam para quem? Para Jesus Cristo. Apontam para a sua paixão, apontam para a sua morte, mas sobretudo para a sua ressurreição. É por isso que a leitura, aí você vai entender, depois do sábado, a leitura já começa assim. A nossa igreja não é a igreja do sábado, nós somos a igreja depois do sábado. Nós não somos sabatistas. O dia sagrado para o cristão não é o sábado, é o domingo, é o dia da ressurreição, é o dia da Páscoa, é o dia que as mulheres vão ao sepulcro. Por isso que Mateus é muito sábio, ele vai começar o evangelho depois de sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana. Por que se diz primeiro dia da semana? Remonta ao Gênesis, o primeiro dia da criação. Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. O primeiro dia da criação lá em Gênesis está começando agora, ao amanhecer do primeiro dia. Olha, padre, mas não já teve o primeiro dia? Lá em Gênesis já teve o primeiro? Como que aqui é o primeiro? Não, com a ressurreição de Cristo se recria a humanidade. Com a ressurreição de Cristo nós voltamos ao plano original de Deus. É o primeiro dia da semana, a nova criação. Maria e a outra Maria foram ver o sepulcro. Elas não deveriam ter ido ver o sepulcro, elas deveriam ter ido ver Jesus. Tanto é que o versículo 1, ele está em consonância ao versículo 9. Elas foram procurar sepulcro, elas encontraram Jesus. O versículo 9 diz: de repente Jesus foi ao encontro delas. Meus irmãos, os anjos vão dizer: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou, como disse. Meus irmãos, nós não vimos o Cristo ressuscitado. Nós não fomos ao sepulcro no primeiro dia da semana. E por que nós cremos? E por que nós estamos aqui? E por que nós celebramos a Semana Santa? Por que estamos na vigília pascal? Porque nós somos da igreja apostólica. Quando se diz apostólica, e tem gente que é a sua igreja e você não sabe a teologismo, vai aprender agora. O que nós falamos que somos católicos? Apostólicos romanos, é a nossa igreja. Católica significa universal. A palavra católica é igreja universal. Copiaram o nome também, né? Mas tudo bem. Mas a igreja universal é a igreja católica, fundada sob São Pedro. Então, católica, ela veio para salvar a todos. Ela não é de um povo só, ela é universal. Quando nós falamos apostólica, é por 2 motivos. É a única igreja que vem dos apóstolos. Por isso que ela tem os bispos, que são sucessores dos apóstolos, e o Santo Padre, o Papa, que é sucessor de São Pedro. É a única igreja apostólica. E ela crê no testemunho apostólico. As pessoas dizem assim: sou da igreja apostólica, que a nossa igreja veio dos apóstolos. É metade da resposta. Qual que é a outra metade? E nós cremos no testemunho apostólico. Eu não vi. Meu avô não viu. Meu bisavô não viu. Papa Leão não viu. Papa Bento não viu. Papa João Paulo II não viu. Sai voltando. A hora que chega lá atrás, Anacleto não viu. Lino não viu. Alexandre não viu. Mas Pedro viu. E Pedro dá o testemunho. Não é a homilia de hoje, mas a minha homilia de amanhã, nós temos o discurso de Pedro. Pedro, aquele que abandonou, aquele que deu muita bola fora,
o que ficou vendo Jesus de longe, o que negou 3 vezes. Ele, cheio do Espírito Santo, ele faz um discurso inflamado, cheio de sabedoria de Deus. Foi a primeira pregação de São Pedro, falando da ressurreição de Cristo. E ele vai dizer: eu sou testemunha de tudo isso. Por isso, meus irmãos, que nós somos da igreja apostólica, porque nós não vimos, mas os apóstolos viram, e nós cremos no testemunho deles. Por isso que nós somos apostólicos, nós cremos no testemunho. E Jesus nos elogiou, graças ao bom Deus, né? Quando Tomé vai tocar a chaga de Cristo, Cristo fala com ele: olha, você acreditou porque me viu. Felizes aqueles que crerão em mim sem ter me visto. Ele falava de quem? De nós, que em 2026 estaríamos aqui no Frei Galvão. Ele já sabia que haveria um povo que acreditaria nele. E a igreja tem esta missão. Esta é a missão primordial da igreja: evangelizar os povos, pregar Jesus Cristo. Por isso que as catedrais antigas tínhamos aqueles vitrais lindos com cenas do evangelho, porque o padre apontava e contava a história, e as pessoas viam e recontavam, e chegou até hoje. As encenações de Semana Santa, por que é importante manter essa tradição viva? Tradição viva, os centuriões, não é? Até as mães falavam: não, padre, na sexta-feira os meninos ficaram com o olho esbugalhado na procissão do enterro. Quinta-feira, quando Jesus caiu ali, os meninos, um gritou, o outro ficou olhando. Por que que a encenação ela mexe com a gente? Porque está sendo passado uma história, a história da salvação. Isto que nós estamos celebrando hoje, a igreja no mundo inteiro, os cristãos no mundo inteiro se reúnem. E por que que a fé chegou até nós? Porque o que Jesus ordenou está sendo cumprido: batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensineis a eles tudo o que eu vos disse. A história de Jesus, ela é contada e recontada. Eu vejo, com isso finalizo, pequenas crianças aqui no santuário. Tem um menininho ali, eu tenho outros ali. Eu vejo nas missas as crianças, e eu lembro que um dia eu fui aquele menininho. Eu ia na Semana Santa lá em Itaúna. Meu avô, Sr. Bismarck, extremamente católico, frequentava a Semana Santa toda, me levava com ele de mão dada. Eu, com os meus 7 anos, já entrei para a coroinha, fui para a catequese, aprendi as coisas do Evangelho, aprendi as coisas de Jesus, fui crescendo, me apaixonando por ele, pela igreja, a minha vocação a padre. Hoje, 50 anos depois, estou eu fazendo o que há 40 e poucos anos atrás eu via o padre Zé Neto fazer, eu via o padre Luiz Carlos Amorim fazer, eu via o padre Amarildo fazer. Hoje, anos depois, eu estou fazendo aquilo que eu via fazer, e aquele menininho que eu era, tem 2 ali, prestando atenção. Geração atrás de geração vão sendo evangelizadas, catequizadas, e a missão da igreja não para. Meus irmãos, acompanhem, talvez amanhã, quero fazer amanhã, por ser Páscoa, talvez faço na segunda. Eu fiz uma coleção, vou publicar no meu Instagram, do ressurgimento, do florescimento do catolicismo mundo afora. Nunca a igreja teve, na vigília pascal, tantos batizados, tantas primeira comunhão, principalmente África, Ásia, Oceania. Já vou dizer uma coisa hoje: alguns podem rir, mas quando acontecer, vocês vão falar: padre, eu ri e pedir perdão que o senhor falou e eu duvidei. Os estudos apontam que em menos de 10 anos, os Estados Unidos será católico predominante. Está acontecendo uma conversão em massa dos norte-americanos à igreja católica. Quantos padres e fiéis estão abandonando a igreja anglicana da rainha, do império, e vindo para o catolicismo romano? Países muito liberais, contudo, Irlanda, Holanda, Bélgica, e não são velhos, são os jovens que estão voltando para a igreja, porque eles descobriram que o mundo não está saciando o que eles trazem no coração. Aquela frase que tudo vale para ser feliz, eles chegaram à conclusão que é uma falácia. Então acompanhe
essa postagem que eu farei em breve, talvez amanhã, no mais tardar na segunda, para que você possa se alegrar em fazer parte desta família, sem apelação, sem luzes. Tá bom só isso, né? Mas que as pessoas vão acordando. E uma frase polêmica, mas direi, de um grande estudioso, ele diz que os falsos católicos estão saindo e os verdadeiros protestantes estão retornando à Igreja Católica. Olha o peso da frase. Enquanto os falsos saem, aqueles que estudam e que conhecem se convertem. Meus irmãos, algo está acontecendo e nós estamos vivos para contar. Onde já aconteceu na humanidade de milhares e milhões de pessoas rezando o rosário de madrugada, eventos Brasil afora, estádios lotados. Deus levantou o Instituto Hesed, Frei Gilson, tantos pregadores das mídias, canais católicos, evangelizadores digitais. Hoje nós celebramos aqui essa vigília pascal. Antes as pessoas diziam assim: não, padre, mas quando tinha antigamente a Semana Santa ou vigília pascal, era uma multidão. Hoje nós somos menos. É porque naquela época era uma Semana Santa por cidade. Itaúna, a Semana Santa era na paróquia de Santana. Então Itaúna inteira ia para a Praça da Matriz. Então tinha aquela multidão. Mas essa multidão está longe. Se você pega hoje todas as igrejas que tem Semana Santa, que está tendo a vigília pascal agora, e você junta esse povo todo, não está nem sombra de longe o que era. Somos muito mais. Se você pega agora Divinópolis, nós estamos em Divinópolis hoje com no mínimo 47 vigílias pascais. Temos aqui no Frei Galvão, aqui embaixo temos Santa Terezinha, Candelária, as duas têm, Aparecida, Catedral, e você vai pular de lá, as paróquias têm, comunidades rurais têm, missionários de comunidades rurais, cada diácono dando uma igreja. Nós somos em Divinópolis, mais ou menos 20 e poucos padres, todos celebrando vigília pascal, todos, reúne esse povo todo numa praça. Você vê o que é multidão? Quer dizer, a igreja está mais viva do que nunca, se reunindo para o grande aleluia desta madrugada. E cabe-nos imitar as mulheres. Se queremos imitar alguém, vamos imitar essas mulheres do Evangelho. O Evangelho termina dizendo: as mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus. Páscoa é isso, nos aproximarmos do Senhor e não sair mais, nos aproximarmos do Senhor e o adorarmos, prostramos na sua presença. O Senhor está vivo e ressuscitado. E para nós, meus irmãos católicos, a ressurreição tem um significado bem peculiar, porque quando ele sobe aos céus e as pessoas ficaram olhando ele subir com saudade, os anjos falaram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o alto aí? Está indo embora? Não, se mesmo Cristo que o visse subir, ele voltará em glória. Aí os discípulos voltaram assim um pouco tristes. Passou rápido, né? 3 anos, parece que foram 3 semanas. Agora ele foi, né? Fazer o quê, né? E a gente? Vamos pregar, né? Falou para pregar. Nós estamos com saudade dele. Tá bom. Aí alguém diz assim: pai, mas que dia que é hoje? É o primeiro da semana. Vamos celebrar a Eucaristia? Aí eles descobriram que o Senhor não foi, ele permaneceu na hóstia consagrada. É por isso que amanhã nós faremos a grande carreata da ressurreição. Vamos fazer uma pequena procissão da ressurreição e vamos carregar o ostensório. Respeitamos a todas as religiões, mas eu, como católico, não me vejo celebrando uma Páscoa sem Eucaristia. Mas eu vou ficar festejando alguma coisa que já aconteceu? Um Cristo que é apenas espírito? Não, nós temos o Cristo real, presente na hóstia consagrada. E amanhã, espero todos aqui, sairemos com os carros, com buzina, com som, com foguete, com bandeira, com o Santíssimo Sacramento, mostrando para o mundo: ele ressuscitou e continua vivo no meio de nós. É por isso, meus irmãos, agora você vai entender por que da missa dominical.
Por que todo domingo é dia de missa? Porque nós temos a Páscoa anual, que é essa. Nós temos a Páscoa semanal, nessa nova criação dos 6 dias, do descanso de Deus, e do 8º dia, toda semana a igreja nos convida: celebremos a Páscoa de Jesus. Ele está vivo. Por isso que o domingo é o dia do Senhor. Em lugar de católico, no domingo é na igreja. Você pode fazer o que você quiser, pode jogar bola, pode passear, pode nadar, pode dormir, jogar videogame, pode fazer o que você quiser, mas a sua hora principal é a missa. Eu vou à missa, depois eu faço as outras coisas. Imitemos estas mulheres que correram até o sepulcro buscando Jesus. Só que para nós, com uma pequena vantagem: elas ouviram: ele não está aqui. E na missa é diferente. O padre diz: o Senhor esteja convosco, e a gente alega e responde: ele está no meio de nós. O Senhor ressuscitou por você. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.